Vamos ao nosso vídeo de estreia. Como eu falei aqui no canal, nós vamos ter de tudo um pouco, mas só assuntos interessantes. Vou aproveitar e trazer uma figura polêmica. Por isso que hétero sempre é pobre, porque tem filhos. Ele mesmo, Luiz Felipe Pondé. Para você ter uma ideia, o homem quer o fim do MEC, o Ministério da Educação. Porque política educacional normalmente é feita por 3, 4 pessoas que têm certas taras e botam elas em prática. Eu mediei uma palestra para a empresa Suf Group com o Pondé sobre jovens. Os jovens o quê, Pondé? Os jovens estão fazendo menos sexo. Esse Pondé adora uma polêmica. Uma das melhores formas de você destruir a vida de uma pessoa é dizer para ela o tempo inteiro que tudo que ela faz é maravilhoso. A ideia de que o jovem é alguém que protesta, que é crítico, é um fetiche. Os jovens estão mais evoluídos. Os jovens hoje sabem mais o que quer. Isso é tudo mentira, isso é tudo propaganda. Antes de assistir a essa reflexão sobre jovens, não se esqueça de se inscrever no canal, marcar aí o sininho para ser notificado sobre novos vídeos e espalhar essa novidade. Vamos lá então assistir a palestra sobre jovens. O jovem de hoje é completamente diferente do jovem de ontem. Só que esse jovem, ele tem algumas características que podem nos conduzir para sintomas de depressão. Como não confundir essas características típicas do jovem, Pondé, com sintomas da depressão? Hoje o jovem estaria mais melancólico, mais reprimido. Aparentemente ele está mais do que era nos anos 50 e 60, porque antes nós não temos a mínima ideia. Ninguém sabe como era um jovem em 1925. Não existia. A gente tem muito hábito de achar que o mundo nasceu terça passada, ou nos anos 60, ou com a sua vida. Jovem é uma invenção recente na história da humanidade. Esse período chamado de jovem, que eu só chamei a atenção para ficar claro que é histórico, apareceu à medida que a humanidade fosse se tornando mais complexa, mais urbana. As mulheres, por exemplo, adiaram a maternidade dos 13 anos para os 17, depois para os 22, certo? Então, tem um fator aí que é importante perceber. O que aparentemente existe hoje é infantilização, medo de enfrentamento de dificuldades, medicalização. Cada vez mais os jovens tomam ansiolíticos, antidepressivos, têm medo de enfrentar o mercado de trabalho. O que os pais fazem? Os pais vão para a universidade e querem que as universidades passem os filhos. Quando você fala de jovens que estão mais difíceis hoje, estão mais intransigentes, etc., isso não é culpa até mesmo da sociedade que nós criamos para eles? Vermos pais investindo nos seus filhos e dizendo isso para os seus filhos. Olha, eu estou investindo em você. Você tem que ser uma pessoa bem-sucedida. E aí há uma pressão muito grande em cima desse mesmo jovem que você fala que o mundo moderno já o pressiona, já o isola e o deixa sozinho. O jovem de hoje, pelo isolamento das mídias digitais, precisa mais da família. E cada vez ele tem menos família. Independente disso, aparentemente, há sim comportamentos das gerações de pais de pessoas que agora têm 30 anos, 28, 22, 18, 15. Comportamentos que são causas, parece não, são causas levantadas. Uma, a redução do número de filhos em casa. Você faz um corte de classe média para cima, a primeira coisa que a mulher tira da frente quando ela pode é filho. Atrapalha a carreira, atrapalha o corpo, ocupa o tempo, atrapalha o réveillon, projetos de vida e gasta dinheiro. Por isso que hétero sempre é pobre, porque tem filhos. Por que eu estou dizendo essa causa, William? Porque eu quero tirar um pouco a ideia de que se a gente fez alguma coisa de propósito. Não. A redução do número de filhos faz com que jovens cresçam em ambientes isolados, com uma diminuição de irmãos, em que pai e mãe trabalham, inclusive, e, portanto, são jovens que vão para a universidade, para a escola, com uma sensação de que o mundo é igual à casa deles. Outra coisa, pais que o tempo inteiro ficam falando que tudo que os filhos fazem é lindo. Mulher que risca num papel uma folha, que lindo, que criativo. A escola é a mesma coisa, tudo é maravilhoso. Quer ver, William? Uma das melhores formas de você destruir a vida de uma pessoa é dizer para ela o tempo inteiro que tudo que ela faz é maravilhoso. Você acaba com ela. Porque quando ela vai para o mundo dá o pé na cara dela e diz, maravilhoso cacete. Existe também uma grande preocupação em fazer com que os jovens não sofram. Então, quanto mais você quer fazer seu filho ser feliz em tudo, a maior chance provável de que ele não será. Não porque você tem que fazer ele infeliz, tampouco, não precisa, o mundo já vai fazer ele infeliz. Outra coisa, elencando essas causas possíveis, uma tentação de estimular os jovens a ter opinião sobre tudo. Isso desarticula eles. Primeiro que eles não têm experiência para ter opinião. Então as opiniões tendem a ser sempre superficiais e, portanto, rígidas porque são inseguros, porque no fundo não sabe. Porque não sabem. A gente sabe quando já está mais velho
que ainda não sabe um monte de coisa. A ideia de que o jovem é alguém que protesta, que é crítico, é um fetiche, que acabou virando hoje um comportamento. Todo mundo espera de jovem isso, quando, na verdade, o jovem é alguém que tem uma razoável pequena experiência das coisas, porque simplesmente acabou de chegar. O que se observa, o jovem entra na universidade mais intolerante, ele tem dificuldade de debater com aquilo que ele não concorda, ele é mais puritano nas suas expectativas afetivas. E cuidado, ser puritano não significa não transar com muita gente. Ser puritano, nesse sentido, significa transar com muita gente, contanto que você tenha uma coerência nisso. Inclusive porque um dos dados de pesquisas que existem hoje é que os jovens estão fazendo menos sexo. Faz menos sexo, tem menos filhos, por uma série de razões. Os 4 marcadores de amadurecimento: morar sozinho, se autossustentar, manter relacionamentos com mais de 1 ano e ter filhos, são marcadores o que aparentemente os jovens empurram para frente isso, William. Eles empurram. Então, a gente precisa ultrapassar um pouco frases falsas como os jovens estão mais evoluídos, os jovens hoje sabem mais o que quer. Isso é tudo mentira, isso é tudo propaganda. Estão mais confusos afetivamente. À medida que você desce na idade, então, você está falando 95 a 2007, o quadro tende a piorar. Entra na universidade com um comportamento infantil, não consegue enfrentar desafios básicos. Há uns 6 meses atrás, uma pesquisa com jovens latino-americanos identificava humor melancólico, depressivo, medo do mercado de trabalho. E, nessa pesquisa, as causas que os jovens davam para isso: crise ambiental, falta de liberdade de expressão e desigualdade social. Eu disse isso no Jornal da Cultura. Mas eles sabem isso. É mentira. Nenhum jovem deprime por causa de desigualdade social. Deprime porque a família dele é uma merda, deprime porque ele está sozinho, porque ele tem medo do mercado de trabalho, porque ele acha que não vai conseguir transar com ninguém, porque ele fica um tempão no WhatsApp ao invés de transar com uma pessoa de fato. É por isso, não porque tem desigualdade social. Então, existe um universo de mentiras. A gente fica fazendo propaganda das coisas e as escolas fazem propagandas. E, no final, quando os jovens começam a cometer suicídio, aumenta o índice de suicídio, índice de melancolia e depressão, começa a chamar psiquiatra para vir fazer palestra na escola, como se isso adiantasse. Acho que o MEC devia acabar, só isso. E, portanto, devia acabar toda forma de centralização de política educacional, porque política educacional normalmente é feita por 3, 4 pessoas que têm certas taras e botam elas em prática. Eu acho que as escolas e as universidades deviam ter órgãos que nascessem delas mesmas e localmente, levando em conta questões locais e não gigantescas como essa, porque o MEC, na verdade, só existe para alimentar seus próprios burocratas e para encher o saco de quem está na sala de aula no dia a dia. É muito difícil você montar políticas públicas que servem para um país gigantesco como esse. Em segundo lugar, eu diria o seguinte: os jovens que têm mais problemas psicológicos do tipo depressão, melancolia, insegurança nos Estados Unidos são os jovens da Ivy League, das melhores universidades. São os que estão pior, são aqueles que vêm de extrato social mais alto. É o contrário do que se pensa. E por enquanto é só, não se esqueça de se inscrever no canal para a gente potencializar esse nosso espaço de reflexão. Você também pode sugerir nos comentários assuntos ou os entrevistados. Marca o sininho aí para ser notificado sobre novos vídeos. Toda quinta-feira terá um novo. Até o próximo!